Meu nome é Álvaro Pereira, eu sou cirurgião vascular em São Paulo e vou conversar com vocês um pouco hoje sobre trombose venosa profunda, trombose venosa. TVP também, a sigla também é muito utilizada, TVP, né? E que é um problema muito grave, consideravelmente importante dentro dos quadros de saúde de uma maneira geral, porque primeiro atinge um número muito grande de pessoas, cerca de 45 mil internações por ano no Brasil são feitas por conta de trombose venosa profunda. E a trombose venosa profunda tem uma das complicações dela, que é muito severa, é a embolia pulmonar. O que é isso? A trombose venosa é um coágulo que se forma dentro do sistema circulatório, dentro dos vasos, pode ocorrer nos membros inferiores, na bacia. É muito comum ter umas veias grandes na bacia, que é na parte mais baixa do abdômen, né? E pode ter formação de trombos também dentro do coração. Por exemplo, a pessoa tem uma arritmia cardíaca, a fibrilação, por exemplo, atrial, o coração não movimenta adequadamente, não bombeia adequadamente, como o sangue fica ali meio parado, ele acaba se coagulando, formando um êmbolo, uma pelota, um coágulozinho que pode se desprender. Então, a embolia pulmonar é um quadro severo, porque sempre o sangue acaba indo para o pulmão, né? Porque as veias vão aumentando, por exemplo, dos membros inferiores, elas vão ficando cada vez mais grossas e o coágulo vai embora. Aí ele entra dentro do coração e, plum, entra dentro do pulmão. E quando ele entra dentro do pulmão, ele entope uma ou duas artérias importantes lá do pulmão, dependendo do tamanho do coágulo, e a pessoa ela continua respirando, mas como o sangue não circula, não entra mais oxigênio e a pessoa, digamos, morre sufocada, né? Apesar de que ela continua respirando, porque o problema não é o pulmão propriamente dito, é o vaso que está lá entupido. Então, a embolia pulmonar é muito grave, era muito perigosa. E as tromboses venosas, essas então, o número é muito grande, 45 mil pessoas internam, mas o número de tromboses em que o coágulo não se desprende é bem maior do que isso ainda. Talvez o dobro do número que a gente acaba até não descobrindo muitas vezes, porque o coágulo fica preso lá na perna, e aí isso acaba sendo descoberto mais tardiamente, o diagnóstico nem sempre é feito, né, de imediato, então gera uma série de outros problemas cronicamente. Então, a gente podia dividir a trombose venosa em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo que está relacionado à embolia, né, embolia pulmonar, que é muito grave, internação, UTI, várias pessoas morrem por conta disso, né? Não dá tempo, porque é como se a pessoa parasse de respirar e em pouco tempo o cérebro sofre muito, né? Com falta de oxigênio, muito rapidamente. Então, é um grupo de coisas agudas. E outro grupo que é bem maior, porque a embolia pulmonar não é sempre que você tem. Existe um outro grupo, que é o grupo que evolui com problemas crônicos relacionados a essa trombose, né? Então, a trombose venosa profunda, para nós vasculares, a gente acaba tendo mais pacientes, porque cronicamente, né, esses pacientes vão retornando, por causa de obstruções de vasos profundos dos membros inferiores, em especial, ou da bacia, do que da embolia pulmonar, que é um quadro agudo que se resolve, a pessoa interna, toma anticoagulante, alguns medicamentos que dissolvem o coágulo, e aí a pessoa se recupera, pronto, fica boa lá, digamos, né? Que é o que sobreviveu. Aí o problema está resolvido, mas cronicamente ele precisa ser tratado, porque senão ele vai ter outra trombose novamente no mesmo lugar ou em outras veias da profundidade, por isso chama trombose venosa profunda, porque é de vasos da profundidade, principalmente nos membros inferiores. Cronicamente, né, uma pessoa que teve uma trombose venosa, cronicamente, o que acontece?
Aquele coágulo que se forma tem várias causas para você ter uma trombose, mas digamos que você teve ali a trombose. Aí, frequentemente, ele se expande, porque o sangue vai coagulando, 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 vai se expandindo, e você acaba tendo um segmento grande de uma veia que acaba sendo entupido. Às vezes, digamos assim, a trombose vai da região inguinal até veias da perna. Então, quer dizer, uma grande parte das veias profundas ficam ocluídas ali. Como 85% do sangue que vai para o membro inferior passa pelas veias da profundidade, se você entope as veias da profundidade, o sangue fica estagnado lá embaixo e não consegue subir, né? Ele sobe muito lentamente. E o sangue, quando ele fica estacionado lá, quando ele não circula, ele vai acumulando detritos do funcionamento das células, resíduos que são ácidos, substâncias que a célula produz, o lixo do trabalho celular. Né? Como uma indústria, qualquer outra coisa, fabrica determinadas coisas, mas tem um lixo, né? O resíduo do metabolismo da célula, ele fica estacionado lá nas pernas, ficam parados, aí começa a ter edema, alteração do tamanho, do volume, a perna fica com o volume aumentado, e esses detritos que vão ficando ali, eles vão machucando os tecidos, vão lesando, principalmente, em especial, a pele, mas não só a pele, a musculatura, todos os tecidos, né? Então, por exemplo, muito tardiamente, depois de anos de trombose venosa, a pessoa pode, por exemplo, ter uma rigidez do tornozelo. O tornozelo não se movimenta mais, porque foi depositando essas substâncias ali que as células produzem, que não vão embora, o lixo, né? E aí você vai tendo um enrijecimento do tornozelo. Aí, quando acontece isso, é um terror, porque quem bombeia o sangue de volta é a musculatura da perna, mas ela precisa do movimento do tornozelo para poder bombear. O tornozelo dobrando é que faz com que o músculo contraia, né? A movimentação é feita pela batata da perna mesmo, né? Aí ela vai bombeando as células, o sangue, e o sangue vai embora. E vai levando embora esse resíduo de lixo, né? Se você não bombeia mais, porque o teu tornozelo está rígido, aí você não consegue limpar mais as células desse resíduo. Aí, se fizer isso, aí você perder o movimento é sinônimo de um problema para o resto da vida, de estase, né, que é o sangue parado, venosa, crônico. Além disso, a trombose venosa, frequentemente aquele coágulo que fica lá dentro das veias, ele pode até desaparecer. Com o tempo, o organismo absorve aqueles coágulos e o trombo desaparece. Mas as válvulas que ficavam dentro dessas veias, que faziam com que o sangue vá só numa direção, tem um sistemazinho de válvula que o sangue passa para cima, mas não volta, né? Então, como o sangue não volta, ótimo, ele vai sempre em direção ao coração. Na hora que você destrói essas válvulas, aí o sangue não sobe mais direito, não vai mais para o coração. Então, esse membro inferior vai ser comprometido para o resto da vida, né? Então, vai ter alterações da pele, como dermatoesclerose, dermatite ocre, fibrose mesmo da pele, edema muito superficial da pele também, que é uma coisa bem complicada, a pele vai ficando com um acúmulo de líquido, então é mais fácil infeccionar, né? Então, a pessoa, se fizer um machucadinho, qualquer machucado que ela faz, esse machucado acaba se expandindo e ficando machucados grandes, né? Lesões maiores. E aí é um problema, porque isso acaba desenvolvendo, facilitando o aparecimento de úlceras, que são aquelas úlceras de perna. Acho que todo mundo já viu alguém que tem as pessoas que ficam, tipo, pedindo esmola na rua, expondo a perna, porque tem umas úlceras, feridas grandes, né? Hoje em dia parece que a gente não vê mais isso tanto, mas antigamente era muito comum, as pessoas ficavam pedindo ajuda na rua, tal, né?
por causa dessas úlceras de perna. E aí a incidência é muito alta de úlcera de perna nas pessoas. O percentual é bem grande. Às vezes elas cicatrizam, às vezes não. Às vezes tem pessoas que vivem anos da vida com uma úlcera de perna aberta sem cicatrizar. Anos, 10 anos, 15 anos com a ferida aberta. E tem pessoas que têm assim, é extremamente debilitante, né? Incapacitante. Em relação ao tratamento, se a pessoa tiver embolia pulmonar, bom, vai para o hospital, porque a pessoa passa mal, desmaia, cai, não tem o que discutir. Aí ela vai ser tratada com anticoagulantes e medicamentos que dissolvem aquele coágulo que ela teve ali, né? Isso é feito para trombose, para embolia pulmonar. Na trombose venosa, nem sempre esses medicamentos funcionam, porque os trombos são muito grandes, eles se espalham e não funciona muito bem. Mas anticoagulada ela vai ser, né, durante um período longo, durante 6 meses, um ano, depende da situação, da gravidade. E isso em relação à trombose venosa. Em relação à estase venosa crônica, seria pessoas que tiveram uma trombose e que evoluíram cronicamente com essas alterações nos membros inferiores, que nós chamamos também de síndrome pós-trombótica, né? Ela teve a trombose e tem uma síndrome, porque é característica. Quase todo mundo segue o mesmo padrão, né? Então, síndrome pós-trombose. Então, essa pessoa ela vai ter um aumento do volume do membro, frequentemente com os anos, como o sistema venoso profundo fica comprometido, o sistema venoso superficial acaba se compensando, né, e acaba se dilatando. Então, ela acaba tendo varizes, mas não é varizes clássicas, varizes primárias, né, que a doença está relacionada à safena, que a gente está acostumado a ouvir. Não é isso, é síndrome pós-trombótica, é uma dilatação das veias da superfície, porque o caminho tradicional não está conseguindo ser percorrido, né, pelo sangue. Então, ela tem alterações do volume da perna, alteração da cor. A perna frequentemente fica mais escurecida, porque tem um volume maior de sangue e deixa a pele mais escura, né? Edema, sistematicamente, edema mesmo quando ela dorme, por exemplo, quem tem um edema sabe disso. Você dorme uma noite, quando você acorda, o tornozelo está bom, não está inchado, não tem nada. A trombose, no síndrome pós-trombótica é diferente. Mesmo quando ele levanta, a perna já está aumentada de volume. Sempre dói, a movimentação da batata da perna é incômoda, é difícil, não consegue ficar muito tempo em pé, né? Em pouco tempo ele já começa a sentir dor e acaba tendo que sentar e deitar principalmente, né? E aí, quando tem que deitar, esses repousos que a gente pede, né, para quem tem síndrome pós-trombótica, sempre tem que ser assim: a pessoa tem que deitar com o coração mais baixo do que a perna, né, para poder facilitar o sangue ir em direção ao coração, né? E não adianta você. Não, adianta deitar, já ajuda muito, mas assim é bem melhor. Agora, não adianta ficar sentado, né, porque a perna o pé está aqui embaixo, o coração está aqui em cima, né, não adianta. E não adianta sentar numa cadeira confortável. Eu falo assim, não, eu vou sentar aqui na frente da televisão, vou esticar a perna. Você não vai adiantar, porque o coração está aqui e a pessoa está sentada assim, né? E o pé está aqui. Isso também não vai resolver. Então, ela tem que deitar e elevar a perna. Por exemplo, deita na cama e põe o pé no braço, num encosto, alguma coisa, 2, 3 travesseiros e fica ali meia hora, 40 minutos, 3 vezes por dia. Ou deita no sofá e põe o pé no braço do sofá, que também é uma boa opção. Aí a pessoa vê televisão, faz alguma coisa, mas o máximo que ela mantiver a perna acima é conveniente, é muito útil. No caso de úlcera, que seria, vamos dizer, o caso mais extremo, né, numa situação mais avançada, aí ela tem que fazer os tratamentos para a úlcera, né, tratamento para feridas.
A úlcera é uma ferida, né? Como todas as outras feridas. São semelhantes, o tratamento de feridas são muito parecidos. Mas as feridas vasculares, elas são piores, elas são agravadas pelo fato de que a circulação não está funcionando ali. Então, são, vamos dizer, as úlceras mais difíceis de serem tratadas. Então, requer profissionais especializados para tratamento de feridas, né? As estomaterapeutas, enfermagem, pessoas que façam fisioterapia para ajudar a movimentar a perna, que também é importante isso, um acompanhamento médico para decidir se precisa ou não antibiótico, se precisa ou não produtos diferentes, especiais, curativos especiais, e às vezes tem que internar, né, para melhorar. E essas feridas, elas são difíceis de tratar. Existem curativos específicos que absorvem o líquido, porque elas sempre saem em volume de líquido grande, né, esses curativos próprios para isso, tudo utilizado por profissionais, né, que dificulta mais ainda a condição da pessoa, né? E existem, a novidade sobre isso, né, são umas palavras, novidade porque é tecnológica, mais moderno, mais atual, bom, é bom, né, saber que tem coisas novas relacionadas a todas as especialidades, né? Mas nesse caso são placas de LED, ou de laser, ou de LED, maioria das vezes LED hoje em dia, porque ficou mais fácil, né, se desenvolveram mais rápido. São placas flexíveis, fininhas, assim, placas de 5 milímetros de diâmetro, umas placas de 30, 40 centímetros de tamanho, por 10, por 20, e elas iluminam, né? Você liga na tomada, elas têm os LEDs especiais, próprios, que emitem uma luz específica, né? Tem que ser uma luz específica, e aí você coloca em cima da ferida, né? Existem uns invólucros para poder proteger, para não sujar, para não atrapalhar, né, o aparelho. Aí você coloca aquela folha em cima da ferida, uma, duas vezes por dia, dependendo da gravidade, e faz uma sessão de LED terapia ali, que em geral dura 10 ou 15 minutos. Tem enfermeiros que fazem isso, né, que levam as placas e aplicam quando a pessoa vai em casa, ou nos centros de tratamento. Nos centros de tratamento, quase todos têm placas e LED para isso, né? Ou a própria pessoa faz em casa, se a úlcera não for tão grande, se é ela mesma que cuida. Então, ela compra essas placas e LED, porque elas não são caras, e aí a pessoa usa como se fosse, a gente chama de curativo de LED, né? Na verdade, não é um curativo, ele é uma terapia de LED, né? Você coloca em cima da placa, deixa lá 10, 15 minutos, que é o tempo mais ou menos, né? Faz isso 2 vezes, 3 vezes por dia, esses LEDs, eles aceleram o processo de cicatrização. Eles são usados para tratar vários tipos de lesão, né? De feridas. É usado na cirurgia plástica, ortopedia, traumatologia, enfim, para tratar feridas. E mesmo para as feridas vasculares, elas ajudam bastante, mesmo considerando o fato de que a lesão vascular é bem mais difícil de tratar do que as outras feridas. Se você machucou, tirou um pedaço de pele, saiu, arrancou um pedaço de pele fora lá, bom, isso vai levar 3 meses para cicatrizar. Se tiver uma lesão vascular, vai levar 3 anos se bobear, né? Então, ajudou muito. Essas placas LED vieram em boa hora para a gente, né, no tratamento de feridas. Isso tudo relacionado à evolução crônica da TVP, da trombose venosa profunda. Você vê que o volume de coisas envolvendo uma formação de um coágulo parece uma coisa. Fez um coágulozinho, nossa, vira um livro, né, de tanta coisa envolvida que tem relacionada à trombose venosa profunda. Então, eu acho que a melhor mensagem que a gente pode dar para quem está assistindo isso é o seguinte: é muito importante, o mais importante da trombose venosa profunda, e como quase tudo em medicina, né, é a prevenção.
Então, a prevenção, se você tem uma história familiar de TBP, você precisa ir a um cirurgião vascular e conversar. Precisa saber, precisa fazer uns exames, examinar você, fazer ultrassom, tudo isso para ter uma ideia se você não é um candidato a ter uma trombose venosa profunda. Se você e talvez você tenha que tomar um anticoagulante, dos mais fracos até os mais fortes, eventualmente, por períodos longos da vida. Vai ter que evitar algumas coisas, né? Enfim, precisa. Se você for fazer uma cirurgia, se você for ficar muito tempo acamado, se você precisar de hospitalização, tudo isso, aí não precisa se preocupar, porque todos os hospitais têm protocolos específicos sobre trombose venosa profunda para pacientes internados ou para serem submetidos à cirurgia, né? Então, isso já é uma coisa feita habitualmente. Então, aí você não precisa se preocupar, porque você já vai ser cuidado em relação a isso. O problema são essas pessoas que, por exemplo, se você tem que tomar grandes quantidades de hormônio feminino, em especial, porque o estrógeno é um causador de trombose. Em geral, quando a pessoa tem algum problema anterior. Ela já tem uma história, por exemplo, a história familiar, dificilmente a pessoa muda um hormônio feminino qualquer, como pílula anticoncepcional pode ser, aí ela tem uma trombose venosa profunda. Se você for ver lá, ela tem história, alguma história na família, então podia ter sido evitado, né? Então, a prevenção é fundamental para trombose venosa profunda. Aliás, o Dia Internacional da Trombose Venosa Profunda visa muito mais lembrar as pessoas de que você tem que fazer uma prevenção sobre isso do que propriamente o tratamento, que é uma coisa relacionada a gente mesmo. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Álvaro pelo Instagram, @Dr. Álvaro Pereira, e acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.